Boa noite a todos. Mês de dezembro sempre é um convite para todos os cristãos verificarmos a nossa postura ante o Natal. O Natal como sendo o nascimento exclusivamente mais comemorado entre todos que já passaram pela terra, que é exatamente o nascimento de Jesus. As polêmicas existentes sobre como se comemora o Natal são evidentes. Ainda agora há pouco, à tarde, tivemos o prazer de participarmos do evento de encerramento da evangelização infanto-juvenil do Centro Espírita Fraternidade, aqui em nossa cidade, e ficamos encantados de verificar a forma como ali se trabalha a postura do Natal, como Jesus é visto, como ele é colocado de forma pedagógica para as nossas crianças e os nossos jovens. Mas nós ficamos encantados de qualquer maneira, porque o mês de dezembro, o espírito de Natal, em torno do nascimento de Jesus, ele é evidente. As pessoas ficamos mais alegres, há toda uma inquietação positiva. É lógico que temos as expectativas econômicas nas lojas sobre os presentes que serão trocados em função desta data magna, e tudo isso já dá esse clima de festa. Mas a grande reflexão que todos os anos a gente propõe nesse período é sobre por que não fazermos esse clima de Natal, de alegria, de mais ânimo para estarmos confraternizando uns com os outros nos demais meses do ano. Esse talvez seja um grande desafio, porque dá a entender que nós só conseguimos ser verdadeiramente cristãos apenas no mês de dezembro, e os outros meses a gente se dedica a qualquer outra coisa. É evidente também que a proposta da doutrina espírita, ela corrige esta postura, quando o Espiritismo, com base exclusivamente em Jesus, propõe que a caridade seja também a maior diretriz de todas as nossas atividades ao longo do ano. Isso faz com que a gente tenha, sem dúvida, uma preocupação objetiva de produzirmos durante todo o ano atividades inspiradas na proposta de Jesus. Mas consideramos que isso ainda é pouco, porque se a doutrina espírita é o cristianismo redivivo, se o Espiritismo está fazendo uma releitura do Evangelho, se o Espiritismo está fazendo revelações importantes a respeito da essência da proposta cristã, nós temos um dever maior de tomarmos de coragem moral de sermos mais presentes na aplicação do Evangelho. O cristianismo, em seu princípio, ele era marcado pelo trabalho de dedicação ao próximo. Aqui o nosso albergue, que tem o nome Casa do Caminho, cujo nome é inspirado na primeira instituição cristã do mundo. Os apóstolos, liderados por Pedro, depois da crucificação de Jesus, eles entenderam tão grandemente a necessidade de colocar em prática a caridade para exercerem o amor em si mesmos, que se reuniram e construíram de madeira uma casa à beira do caminho da estrada de Jerusalém, que era uma estrada onde passavam pessoas de todos os tipos, e principalmente pessoas necessitadas que acorriam a Jerusalém em busca de ajuda para todos os fins. Ajuda para obterem roupas, agasalhos, alimentos, medicações. Então era um local repleto de situações de dificuldades sociais e humanas. Fica claro que os apóstolos entenderam, quando tiveram contato 3 anos com Jesus, que explicou esta proposta que nós chamamos de Evangelho, a Boa Nova,
que eles se mobilizaram e construíram essa instituição. Então, se formos tomar como base a primeira instituição cristã do mundo, vamos notar que não foi uma igreja propriamente. Criou-se uma casa de atendimento a pessoas. Normalmente a gente faz uma crítica construtiva à quantidade de igrejas que nós construímos, incluindo os templos espíritas também. E temos que notar que, às vezes, os nossos templos, os nossos centros espíritas ou as nossas igrejas, elas ficam ociosas a maior parte do tempo. Se faz ali algumas reuniões de estudo, algumas reuniões de reflexões a respeito do próprio Evangelho, estudos bíblicos, mas atividades assim humanitárias de acolhimento são poucas. Consideramos que é talvez um espaço menos aproveitado ou menos produtivo do ponto de vista social do cristão. Essa mesma visão faz com que, no nosso caso em particular, vamos partir agora para a nossa autocrítica, verifiquemos que, ao se construir uma casa espírita, uma sociedade espírita, o espaço físico ele deve ser todo pensado do ponto de vista cristão. Pergunta-se, então, como seria pensar do ponto de vista cristão? Esta conversa, que deu esse esclarecimento que vamos citar agora, ela está relatada no Evangelho de João. É o Evangelho mais extenso, mais completo. E foi exatamente naquele momento em que Jesus falava que ele iria se despedir. Estava chegando a sua hora de partir. Ele iria, mas não nos deixaria órfãos. Que ele iria pedir ao Pai para enviar outro Consolador, para relembrar todas as coisas que ele havia dito e ainda falar de coisas novas que o mundo não podia entender. Fazendo esse tipo de profecia, o próprio João narra que ele mesmo ficou curioso. Mas como assim? Jesus estava se despedindo, mas disse que ele não nos deixaria órfãos. E houve uma certa apreensão entre os apóstolos que iam se sentir abandonados, porque naquele tempo, naquele momento, eles já não queriam fazer outra coisa a não ser seguir a orientação de Jesus, se tornarem pessoas desprendidas de bens materiais, cuja única preocupação daí em diante seria pregar e vivenciar o amor. Tanto que a palavra apóstolo, ela quer dizer isso. É aquele que prega e vivencia. O discípulo é aquele que apenas está estudando. O apóstolo já pratica o que estuda. Então, na condição de apóstolos, eles ficaram apreensivos. E sem a presença do Mestre, sem terem a sua presença para que isso bastasse, a fim de que onde Jesus estivesse, eles também aí se encontrariam. Sem a presença física, como seguir o Cristo? Tem uma coisa é você seguir alguém que está aqui, materializado, concreto. Ele vai para o norte, você vai com ele. Se ele vai para o sul, você vai com ele. Então você está seguindo literalmente o Cristo. Mas sem ele, como continuar com ele? E dentro dessa apreensão, os apóstolos ficaram em pânico. Se sentiram verdadeiramente órfãos daquele grandioso orientador espiritual. Como então a João fazer o esclarecimento: mas Senhor, se vai nos deixar, e ao mesmo tempo estás dizendo que não nos deixará órfãos, mas como assim? Foi quando Jesus esclareceu e finaliza o Evangelho de João com esse esclarecimento, dizendo: olha, toda vez que eu tiver fome e me deres o que comer, toda vez que eu tiver sede e me deres o que beber, todas as vezes que estiver com frio e me deres agasalho, todas as vezes que eu estiver preso ou doente e fores me visitar, toda vez que eu estiver sem um teto e se me abrigastes, é assim que estareis comigo.
a questão ficou ainda mais complexa. Mas explique, Senhor, se vai sair daqui, vai nos deixar, e em que momento nós vamos encontrá-lo dessa forma, com essas necessidades, para estar contigo, ou para estarmos contigo? Então, Jesus repete enfaticamente: pois bem, fazei isso a qualquer um dos meus irmãos pequeninos da terra, que é a mim que eu vou fazer isso. Mensagem pura, clara, cristalina. Quem quiser estar ao lado de Jesus, precisará estar humanizando-se, localizando-se em algum lugar onde alguém esteja necessitando de fraternidade, de solidariedade, de apoio moral, ou até mesmo de necessidades físicas, sociais, como as que Jesus especificou. Isso ficou tão claro entre os apóstolos que eles imediatamente, assim que houve a crucificação, que não demorou muito, Jesus ressurgiu, ficou 40 dias entre eles, reafirmando tudo que ele havia dito e trazendo agora a resposta da imortalidade, a confirmação de que a vida prossegue, de que a vida é eterna. Os apóstolos tomaram de novo ânimo e resolveram fazer o primeiro trabalho. Construíram a casa do caminho. Ali eles recolhiam pessoas doentes, pessoas famintas, pessoas que necessitavam de teto, que necessitavam de roupas. Começaram a fazer campanhas promocionais para arrecadarem dinheiro para comprar medicamentos, alimentos. Começaram a pedir roupas usadas nas casas. Esse tipo de campanha que é o normal de qualquer casa espírita, é a nossa rotina, como é também de qualquer igreja que entende que é assim que se estará perto de Jesus. Então, ante o Natal, a gente nota que esse espírito confraternativo, ele toma conta das pessoas. Todo mundo fica mais ameno, fica mais suave. As pessoas se permitem ao perdão. Quando fazem encontros de família, aquelas pessoas que tinham um problema com a outra, ou encontros nos trabalhos, elas aproveitam esse clima do Natal para se confraternizarem, se abraçarem, se perdoarem. As pessoas ficamos mais desprendidas, separamos sempre alguma coisa para doar para um pobre, para uma instituição, pensamos em pegar as nossas roupas, doar para alguém, juntar brinquedos, doar para crianças. Então há um clima propício, que é exatamente a proposta deixada por Jesus, que está assinalada no Evangelho de João. Mas o que a gente sempre tem que estar questionando é isso. Vamos usar a nossa inteligência que Deus nos deu e a nossa sensibilidade, e não vamos permitir apenas que esse clima do Natal exista somente no mês de dezembro. Essa deve ser uma proposta, inclusive, muito prática da doutrina espírita, de incentivar que a gente deve procurar estar com Jesus na pessoa dos necessitados todos os dias. A nossa instituição social, acoplada a essa sociedade, tem exatamente o nome Albergue Casa do Caminho, por entender que é assim que deve ser qualquer instituição cristã. Nós já comentamos com pessoas de outras religiões que a gente deveria aproveitar essa quantidade de templos, de igrejas que nós temos, e poderíamos transformar cada igreja, por exemplo, numa escola comunitária, abrindo pelo menos uma sala de aula, porque tem custos, tem dificuldades para se manter. Mas se nós, por exemplo, tivéssemos o acolhimento nas igrejas, nos templos que ficam ociosos a maior parte do tempo, de pelo menos uma sala de aula em cada um, nós já teríamos escolas com qualidade, substituindo as escolas públicas que temporariamente estão passando por uma reciclagem profunda e ainda não encontraram uma proposta humanitária que possa realmente se dizer: esta é uma bela proposta humana, pedagógica. As escolas particulares, que têm seus méritos pelas instruções que promovem, mas promovem sobretudo a exploração econômica do ensino, que deveria ser gratuito, como reza a Constituição de todos os países. Mas as escolas comunitárias, elas sempre fazem a diferença em qualquer parte, especialmente aquelas escolas que são geridas por pessoas que têm um sentimento humanitário muito bem constituído, especialmente quando esse sentimento é cristão.
Aqui, no caso do nosso Centro Espírita Fraternidade, que citamos, juntamente com a União Espírita do Madeira, também perceberam isso. Juntaram duas instituições, porque não é fácil manter uma escola, há um custo relativamente alto, mas entenderam e já há 18 anos mantém uma escola comunitária funcionando regularmente, o ensino fundamental, do infantil até o 5º ano. Por entender que é esta a proposta de Jesus. A igreja que os apóstolos construíram foi uma igreja que era frequentada por pessoas necessitadas, era tipo um albergue. Havia uns compartimentos onde ali se recebiam pessoas doentes. Os apóstolos faziam o papel de enfermeiros, lavavam as feridas, cuidavam, faziam curativos, enquanto outros iam para as ruas pedir alimentos, pedir roupas, pedir dinheiro para comprar medicamentos. Então, essa é a genuína proposta cristã. Mas não resta dúvida que talvez entrar no clima do Natal apenas um mês seja mais fácil, porque existe a renúncia que a gente tem que fazer, existe a abnegação, o devotamento, porque quando você está agora se preocupando com os outros, quando você não está preocupando só com você e com os seus, você precisa de mais tempo para os outros. Então você vai ter que diminuir o seu tempo de lazer, vai ter que diminuir o seu descanso, o seu repouso. Você vai ter que diminuir, inclusive, aquela dedicação que você dá para conseguir bens materiais, para conseguir dinheiro, recursos, outros financeiros, para que tenha o tempo para dedicar aos mais necessitados. E é esse talvez o grande problema, um problema de ordem moral. Renunciar algumas roupas no final do ano, fazer umas cestas básicas e entregar uma vez por ano, até que dá. Mas fazer isso o ano todo parece um pouco difícil, um pouco pesado demais. Mas a gente tem que ter coragem de tocar nesse assunto e enfrentá-lo. E ante o Natal, ante o nascimento de Jesus, já que é muito alegre lembrarmos que ele existiu, a importância dele para o mundo, deixemos que essa alegria contagie por todo o ano, todos os anos de nossa vida. Mas quando falamos em renúncia, nós estamos falando também de um outro problema. Allan Kardec, o grandioso codificador das ideias espíritas, ele disse numa crônica que está no livro Obras Póstumas, o seguinte: a grande virtude da civilização atual são os trabalhos de inteligência. A inteligência humana atingiu níveis altíssimos. Mas o grande vício desta mesma sociedade é a indiferença moral. É quando a gente não se deixa sensibilizar pelo sentimento de compaixão. Então, alguém passa por um vexame, alguém está no estado de miséria, alguém sofreu um acidente, alguém sofreu um atentado, alguém morreu de forma brutal, e parece que a gente está se acostumando com isso, achando tudo isso normal, tudo isso comum. Estamos entrando numa certa frieza moral em relação a isso. A nossa indignação está desaparecendo. Ah, é assim mesmo. Esse é o grande ponto que devemos trabalhar segundo a análise conscienciosa de Allan Kardec. Essa indiferença moral. Ah, é o outro, não importa. Ah, não foi comigo, foi com o vizinho, pouco importa. Esse fique na sua, eu fico na minha, que é muito comum, especialmente desde os países independentes que criaram a democracia, a liberdade, mas criaram uma liberdade, como os próprios Estados Unidos defendem, com esse slogan: fique na sua, eu fico na minha. Quer dizer, criamos uma sociedade de egoístas. Até a frase colocando o nome de Deus em vão é repetida muitas vezes. Qual é a frase? Nós todos ainda estamos com esse grande problema da indiferença. Entrega nas mãos de Deus.
Deus toma conta. Como se fôssemos pessoas virtuosas, falando assim. Mas é a famosa frase do egoísmo que levou Pôncio Pilatos, que tinha o poder de inocentar Jesus, de não deixar que ele fosse condenado à morte injustamente. Ele que declarou que não tinha nada contra aquele homem, e mesmo assim ele lavou as mãos. Não é comigo, quando era comigo. Então, aquele gesto de Pôncio Pilatos é a indiferença moral. E dizemos coisas uns para os outros assim, que ainda é mais grave. Olha, é cada um por si e Deus por todos. Novamente, transferindo tudo para Deus. Aí a gente assume, a gente chancela, carimba, que realmente nós somos egoístas e indiferentes. Aí usamos outras frases assim do tipo: primeiro os meus, depois os teus. Aí já é um egoísmo de família. Eu vou cuidar da minha família, a sua depois. Se der para eu cuidar, eu vou. Se não, fica por aqui. Então tem o egoísmo individual, o egoísmo de família, o egoísmo coletivo. Existe até o egoísmo de religião. Quando uma religião diz assim, ó, só vai para o céu quem estiver aqui nessa igreja. Oh, e os outros? Então, somente aqueles é que vão se salvar e os outros vão para o inferno? Isso não é uma atitude de egoísmo? Não deveríamos estar preocupados com aqueles outros que vão ganhar o inferno? Não deveríamos ficar com pena deles? Isso tudo representa implicitamente a nossa indiferença moral a que Allan Kardec se refere. Nós perdemos o dom da indignação. Achamos tudo banal. Morreu daí. Antes ele do que eu. É mais uma frase dessa cultura da indiferença moral. Mas não resta dúvida que seguir a Jesus, sem ele, para a gente estar literalmente ao seu lado, fisicamente, é algo grandioso. É nobre, mas tem também seu preço. Porque Jesus disse a alguns que tentaram segui-lo: olha, pega a tua cruz e segue-me. Porque ele nunca disse assim, ó, se você me seguir, eu vou carregar a cruz para você. Às vezes a gente quer procurar Jesus assim, eu vou me tornar um cristão, eu vou entrar para a igreja, que aí Jesus vai tirar todas as minhas dificuldades. Juntei com ele e acabou o problema. Ele tem poder. Então eu não vou mais sofrer. Vou lá ao lado dele e ele vai resolver tudo para mim. Vai me dar casa, me dar carro, me dar tudo que eu quiser. A gente tem essa visão ingênua, mas tem. Mas ele nunca disse isso. Ele falou, pega a tua cruz e segue-me. Ele nunca falou, vou carregar a cruz para você. Tanto que ele precisou carregar uma cruz, carregou, ele mesmo, a dele, até o Gólgota. Então a gente tem que seguir a Jesus com o peso daquilo que a gente é, com as dificuldades que a gente tem. Às vezes nós escutamos pessoas dizendo assim, ah, mas você não é espírita, é médium, você fica doente. Ué, por que não? Por que só os outros é que vão ficar doentes? A gente, porque é médium, porque desenvolve a educação mediúnica para termos essa faculdade psíquica que nos permite perceber o mundo espiritual através de um sistema orgânico complexo do nosso psiquismo, de sensibilidade cerebral, através da glândula pineal principalmente, onde a neurociência já demonstrou que existe este potencial de percepção em todo ser humano, e eles respeitam que o nome dessa energia deve ser preservado. Mediunidade foi o nome dado pelo cientista Allan Kardec, que é a faculdade que o homem tem de comunicar-se com os espíritos. Todos nós sentimos que, mesmo adentrando o trabalho de caridade, mesmo tentando fazer
algum tipo de abnegação, de esquecimento de si mesmo, para quebrar o gelo do egoísmo e começarmos a dormir pensando: amanhã eu não vou fazer algo só para mim, mas eu vou tentar ajudar alguém que está precisando, alguém até que eu nem conheço, e não vai me dar nada em troca, porque nós temos esse grande problema também. Porque às vezes quando a gente faz alguma coisa, a gente faz com barganha. Eu faço, mas desde quando também aquela pessoa possa me trazer algo de bom. É um jogo de interesses. Ou então a gente faz promessas. Allan Kardec analisou a questão dessa relação nossa com Deus através das promessas. Tipo assim: Deus, ó, você faz isso para mim, que eu faço isso para você. Barganha. Isso é antropomorfismo. É uma forma humana de enxergar Deus. Deus não faz barganha. Por que Ele vai fazer barganha? Se Deus é dono de tudo, Ele precisa que a gente dê para Ele alguma coisa. Mas a gente tem essa visão de nos relacionarmos com Deus atendendo através de promessas. Ó, você cura minha perna, que eu vou fazer alguma coisa em troca. Aí Deus: então eu vou curar sua perna. Nós temos que continuar carregando a nossa cruz e ao mesmo tempo pensando nos outros. É aí que está o mérito. Madre Teresa d'Ávila, que viveu por volta do século XVI, essa personagem extraordinária, era uma freira, e ela também havia entendido que estar com Jesus era estar com os necessitados. Aí, como era a sua rotina, ela todos os dias saía de porta em porta, de vila em vila, carregando um burril e umas broacas, pedindo alimentos, remédios, coisas que poderiam ser distribuídas com as pessoas necessitadas que ela conhecia. Porque ela cadastrava, ela mapeava as regiões de dores, de sofrimento, de dificuldades, e depois ela ia atrás daquelas outras pessoas que tinham mais condições para fazer a distribuição. Buscava de quem tinha e dava para quem tinha menos. Todos os dias ela seguia essa rotina. Até que um dia ela estava com o burro entupido de alimentos que ia levar para várias famílias que moravam a uma certa distância. Quando ela estava atravessando justamente uma ponte, um pontilhão, veio uma tempestade de verão, de uma hora para outra. Um pé d'água caiu de forma tal, o tempo fechou, e ela não teve tempo nem de sair daquele local. Quando menos viu, a enxurrada já foi levando ponte, burro, todos os alimentos, e ela também. Saiu água abaixo pela enxurrada violenta. Aí ela começou a chamar por Jesus. Jesus me salva, Jesus me salva. Conta-se que ela tinha um poder de perceber Jesus, sentir mediunicamente, e conseguia captar dele as suas emanações de forma direta, pela via mediúnica que ela já havia desenvolvido, pelo sentimento de amor que ela tinha pelas pessoas, e assim ela se mantinha numa frequência vibratória semelhante à de Jesus. Por isso comunicava-se com ele. E a comunicação acontece pela via da sintonia e da afinidade. Então ela gritou por Jesus, mas Jesus não veio. Ela saiu lutando e foi se batendo, viu a mula embora, viu todos os alimentos se perderem, e foi lutando com todas as forças, desmaiou e caiu lá na beira da água, praticamente morta. Acordou, viu que ainda estava viva e pensou: mas Jesus, hein? Aí quando ela falou isso, Jesus veio. Jesus veio. Aí ela falou assim: mas Jesus, então é assim que você trata as pessoas que te seguem? E ele disse: para você ver, é por isso que eu tenho poucos adeptos sinceros. Você é uma delas. Porque Jesus, ele não está aqui para dar casa, carro, vida boa para a gente, não. Ele falou que não é esse o trabalho dele. Isso é o trabalho de cada um que vai buscar com sua inteligência, com seu esforço. Isso é a nossa parte.
Ele veio aqui para nos dar uma outra proposta, uma outra riqueza. Ele deixou muito claro. O tesouro que ele veio trazer para a gente foi o tesouro do amor. E esse amor, ele se desenvolve muito mais quanto mais ele se reparte. Então, quanto mais você se doa em amor aos outros, mais esse bem se multiplica. E assim, quem conseguir amealhar esse tesouro dentro de si, já será feliz desde agora, e muito mais ainda depois que deixar esta vida, e será acolhido diretamente por Ele. E aí a gente começa a entender porque temos muitas pessoas que nos dizemos cristãos, mas de fato são poucos. Talvez a gente pode até contar nos dedos. Francisco de Assis, aqui na Bahia, Irmã Dulce. Me ajuda aí, gente. Divaldo Franco, dizem que Chico Xavier, né? Quem seguiu, seguiu mesmo. Assim, pegou a sua vida e falou: eu vou viver agora em função de fazer os outros felizes. Vou fazer ao outro todo o bem que eu gostaria que o outro fizesse a mim. Não vou ter outra ocupação a não ser a de servir. E aí os apóstolos, naquela mesma discussão final, começaram uma disputa de vaidade para saber quem ia substituir Jesus. E foi aí que ele disse: olha, quem quiser ser o maior entre os homens, seja aquele que sirva mais. Então ele está novamente nos chamando para pegarmos a nossa cruz, para trabalharmos, e se quisermos estar com Ele, vamos nos juntar às pessoas que necessitam. A mensagem é muito clara. E já que nós entendemos isso, no Natal está fácil. É só a gente pegar o Espírito do Natal e transportar para o mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. E quando a gente morrer, nós seremos felizes para sempre. Muito obrigado a todos pela atenção.